nome de Jesus. Glória! Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus do poder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é motivo de grande alegria estar nessa Deus a amado. palavra do Senhor, e a confirmação do Senhor, ele sempre vem através do culto. Aleluia! E a maioria das vezes sempre vem através do louvor. E a confirmação do agir do Senhor hoje vem através da vida da Lúcia, da ministração. Dizia que ela já sabia a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração nessa noite. Então, Glória a Deus. assim, abra o teu coração. O Senhor, ele já está aqui no nosso meio desde o início da abertura, no primeiro salmo que Jair abriu. O Senhor já está no meio. Deus amado. E aonde o Senhor está, nada fica do mesmo modo. Por onde o Senhor passa, as coisas não podem permanecer da mesma maneira. Então, querido, que nós não saímos daqui nessa noite do mesmo modo que entramos. Para isso acontecer, só vai depender da minha vida e da tua vida. Porque o Senhor, ele já faz presente no nosso meio. Deus, Ele eu creio, abençoar a Pai. tua vida e a minha vida. Aleluia. Mas o posicionamento de sair daqui nessa noite para viver uma semana abençoada, um tempo abençoado, querido, não vai depender do Senhor, porque Ele já está pronto a nos abençoar. O Senhor, ele está pronto para capacitar a tua vida, para te renovar, para trazer um tempo novo. Aquilo que nós precisamos, nós sempre encontramos no Senhor. Mas o posicionamento, amados, para viver vai sempre ser nosso. Oh, Deus, Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Marcos Santo, 5, santo, santo, em nome do Senhor. a partir do 24. glória a Deus. Uma palavra com certeza conhecida de todos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos Glória a corações Deus. nessa noite, não somente com a tua vida, mas também com a minha vida, em nome de Jesus. Grande Quando você santo encontrar na do palavra do Senhor. Senhor, diz assim, Marcos 5, a partir do 24. Amém? Amém. E foi com ele uma grande multidão, e o seguia e o apertava. Nisso, certa mulher que padecia de hemorragia contínua havia 12 anos, que sofrera muitos anos nas mãos de muitos médicos, o que gastara todos os seus bens, sem proveito algum, mas pelo contrário, piorara. Ao ouvir falar de Jesus, aproximou por entre a multidão e tocou em seu manto, porque dizia, se eu tocar mesmo, que somente em seu manto serei curada. Imediatamente sua hemorragia cessou. Ela sentiu em seu corpo que fora curada de sua aflição. Versículo 30. Nesse instante, Jesus percebeu em seu íntimo que o poder saíra dele, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou em meu manto? 31. Seus discípulos lhe disseram, está vendo a multidão que te aperta e dizes, quem me tocou? Porém, ele continuava olhando ao seu redor para ver quem fizera isso. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe acontecera, temendo e tremendo, aproximou dele e, lançando aos seus pés, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua aflição. Amém. Queridos, quantos creem nessa noite? O Senhor já está no nosso meio. Glória. Amado, o versículo que me atentou é o versículo que diz assim, o 30 que diz, ao final dele, quem tocou em meu manto? 31. Seus discípulos lhe disseram, está vendo a multidão que te aperta e dizes, quem me tocou? Querido, eu li essa palavra e o primeiro ponto que Deus passou no meu coração foi o seguinte, a palavra diz desde o início do 24 que Jesus ele saiu e uma multidão ia com ele. Aonde Jesus passava, não iam apenas uma ou duas pessoas, várias pessoas o acompanhavam. E queridos, eu tenho certeza que eu acompanhava pessoas ali com várias necessidades, uma enferma, de repente uma passando por uma dificuldade com o filho,
tinha certeza que a partir do momento que ela fala assim, se eu apenas tocar, para ela bastava tocar, ela não precisava olhar para o Senhor, ela não precisava que o Senhor orasse por ela não precisava que de repente o Senhor olhasse dentro dos olhos dela e falasse, olha, eu vou orar para você ser curada. Ela falou, não, se eu apenas tocar, eu serei curada. E queridos, traçando para as nossas vidas, esse é o posicionamento. Nós viemos para a igreja, nós estamos aqui e o Senhor, Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Mas como eu estou me colocando diante do Senhor? Aquela mulher, ela apenas tocou e ela foi curada. E aqui nessa noite, o que eu estou me derramando diante de Deus? Eu estou sendo mais um na multidão que está aqui nesse domingo, nessa noite, por mais uma noite buscando ao Senhor? Ou eu estou igual aquela mulher clamando e crendo que se eu orar nessa noite, se eu dobrar os meus joelhos, se eu me derramar diante da presença de Deus, aquilo que eu preciso, eu vou sair daqui nessa noite porque o Senhor está aqui. Querido, aquela mulher, ela só viveu aquele milagre pelo posicionamento dela. Várias pessoas tocavam no Senhor e a palavra diz, a multidão te aperta. E o Senhor diz, quem me tocou? E Ele fala, porque eu sei que de mim saiu virtude, poder. Então, querido, ela não foi mais uma ali naquela noite. Ela não foi mais uma ali naquele lugar. Ela chegou diante de Deus e ela falou, se eu tocar, eu sei que vai acontecer. Se eu tocar, eu sei que vai acontecer. Se eu tocar aquilo que eu preciso, o Senhor vai realizar. Se eu chegar até o Senhor, eu sei, eu já gastei tudo aquilo que eu tenho. E a palavra diz que ela gastou aquilo e a situação dela ainda se tornou pior. E pensa na situação daquela mulher, mas ela falou, eu vou até lá. Porque se eu tocar, eu sei que eu vou sair de lá. Querido, eu não sei qual foi o motivo que você chegou aqui nessa noite. De repente faz um tempo que você não vem. De repente você vem todo domingo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você se posicionar igual essa mulher. E você se derramar diante da presença do Senhor. E você falar, Senhor, se eu te tocar, eu sei que eu sairei daqui curada. Querido, aquilo que você precisa e aquilo que você tem clamado diante de Deus, o Senhor está aqui pronto para responder. Nós sabemos que todas as coisas do Senhor, eles acontecem na nossa vida ao tempo do Senhor. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Mas, querido, para poder acontecer, nós precisamos nos posicionar. Então, eu desejo um milagre na minha família, na minha casa. Eu não sei qual área você está necessitando. Mas, de repente, você vem todo o domingo e Deus, Ele já liberou na tua vida. E Deus, Ele está pronto ali. Ele está sedento para te abençoar. Nós temos um Deus de amor e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. De repente, nós estamos enfermos, mas, querido, qual o pai que deseja ver um filho enfermo? Qual o pai que deseja ver um filho passando por uma necessidade, por uma dificuldade? Querido, a palavra diz que nós temos um Deus de amor. Há um Deus de amor. E a palavra diz que qual o pai, que pior que fosse, que o filho pediria um pão, ele daria uma pedra. Ou pedindo um peixe, ele daria uma serpente, uma cobra. Quanto mais o Senhor, o Deus Senhor. Então, querido, esse é o Deus que nós temos, um Deus de amor, que deseja realizar na tua vida, na minha vida, um sobrenatural. Mas muitas vezes nós não vivemos, porque nós viemos aqui, buscamos ao Senhor, seja de domingo, ou durante a semana, de manhã, mas nós viemos aqui e é sempre a mesma coisa, é sempre igual a multidão. Então a multidão te aperta e a gente está aqui. Mas qual tem sido o nosso posicionamento? Senhor, eu vou ao culto, eu vou me derramar diante da presença, porque eu sei, Senhor, que aquilo que eu preciso eu posso encontrar no Senhor. Porque eu falo, eu sei que aquilo que eu preciso o Senhor vai me dar. Ao seu tempo eu sei, mas eu como filho eu preciso me posicionar. Eu como filho eu não posso simplesmente ficar esperando de braços cruzados. Nós sabemos que nós temos um Pai amoroso, mas como filho nós apenas não podemos ficar prostrados esperando o Senhor nos abençoar. Nós temos que ter um posicionamento. E qual é esse posicionamento? É tocar no Senhor. Mas não é um simples toque. É ter a certeza que nós estamos nessa noite, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, diante da presença do Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. Querido, eu tenho certeza, se eu parar aqui para verificar a necessidade de
diante da presença de Deus e saiba, o Senhor Ele tem muito para realizar na tua vida, Ele tem muito para realizar na minha vida, mas o Pai Ele está de braços abertos, mas depende de um posicionamento nosso. Se derramar diante da presença de Deus e falar: Pai, eu estou aqui, eu reconheço, Deus, o teu senhorio na minha vida. Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo dar continuidade, eu não consigo caminhar. Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo passar por essa adversidade. Mas eu sei que, Senhor, a partir do momento que eu coloco a minha vida diante da tua presença, que eu coloco a minha vida diante do teu altar, Pai, o Senhor entra com poder, com graça, com unção, com virtude, com cura, com libertação. Pai, o Senhor entra com aquilo que é necessário, porque o Pai sabe aquilo que nós precisamos. O Pai sabe aquilo que nós necessitamos. Querido, nós clamamos ao Senhor, mas antes mesmo de nós clamarmos, o Pai Ele já sabe aquilo que eu preciso. O Pai Ele já sabe aquilo que você tem passado. O Pai já sabe aquilo que está no teu coração. O Pai já sabe aquilo que muitas vezes tem te afligido, muitas vezes tem te deixado abatido. O Pai sabe muitas vezes aquilo que você tem falado: Senhor, até quando, Pai? Aquilo que muitas vezes tem tirado a tua alegria, tem impedido muitas vezes que você venha para a casa do Senhor. Verdade. Não é necessário falar, mas o Pai sabe. E é essa situação que o Senhor deseja tratar nessa noite em nome de Jesus. E é essa situação que o Senhor deseja mudar. É esse cativeiro, amado, que o Senhor deseja transformar em alegria, em liberdade. É isso que está preso, que o Senhor deseja tirar para fora. O Senhor deseja rolar a pedra e trazer tempo novo. O Senhor deseja ressuscitar, querido. Quando Jesus estava morto, aquela pedra foi rolada para que o Senhor saísse de dentro e saísse com vida. O Senhor nessa noite Ele deseja rolar a pedra das nossas vidas para que possa se fazer um tempo novo, um tempo de vida. Querido, não mais um tempo de luto e de tristeza, mas um tempo acima de todas as coisas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Um tempo acima de todas as coisas, que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Então, querido, a palavra ela é muito clara, ela diz: a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então, querido, que nessa noite o Senhor possa olhar para as nossas vidas e falar: foi você que me tocou. Que o Senhor possa reconhecer as nossas vidas como ela reconheceu, como Jesus reconheceu a vida daquela mulher. Porque aquela mulher, ela se posicionou e ela falou, e o versículo diz claro que ela fala que ela não poderia se esconder, porque Jesus procurava quem era, e ela se expôs e falou: Jesus, eu te toquei. Então, Senhor, queridos, que nessa noite o Senhor possa olhar para as nossas vidas e saber, e falar: eu sei que me tocou. Eu sei que ali na igreja do Jardim Guatemi, Brasil para Cristo, tem um povo que me tocou. Tem um povo que eu vou visitar. Tem um povo que eu vou curar. Tem um povo que eu vou restaurar. Tem um povo que eu vou trazer um tempo novo. Tem um povo que está precisando de todo o coração. Tem um povo que eu vou mudar a sorte. Tem um povo que eu vou mudar a história. Então, querido, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite para viver um tempo novo. Saia daqui nessa noite para viver o teu milagre. Nós louvamos. Hoje o meu milagre vai chegar. Muitas vezes a confirmação da palavra vem pelo ministério de louvor. É porque realmente vem, Deus tem confirmado pela vida dos servos aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. Então, querido, Deus já tem falado desde o início que o milagre vai chegar. Deus usou a vida da Lúcia para dizer que era para nós trocarmos ao Senhor. Então, querido, nessa noite, receba essa palavra como algo especial na tua vida. Querido, Deus preparou essa noite. Para cada dia, querido, não vai voltar atrás. Muitas vezes nós não temos mais a oportunidade, nós cantamos uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha. Deus, é verdade. Então, querido, nós temos que viver cada instante como se ele fosse único. Nós temos que estar diante da presença de Deus como ela fosse única. Nós não sabemos, querido, que de repente pode acontecer quando a gente passa por aquela porta. De repente Deus ele não volta para a igreja toda, mas Ele pode voltar somente para mim. Ele pode voltar de repente somente para você, meu amado. E de repente nessa noite é a oportunidade, é o tempo que Deus preparou para poder realizar aquele milagre que você espera há muito tempo. É o
Então talvez uma chance igual a essa agora eu não tenha. Então, Senhor, eu não vou desperdiçar essa chance. Pai, eu vou clamar ao Senhor como eu nunca clamei. Eu vou me derramar na tua presença como eu nunca derramei. Porque, Senhor, eu sei que aonde o Senhor está, as coisas não ficam no mesmo modo. Porque eu sei que se eu me chegar diante da presença do Senhor, não vai ficar da mesma maneira, Pai. Porque tu és Deus. Porque tu és Senhor. Então, querido, que a nossa oração nessa noite possa ser dessa forma. Pai, eu me coloco diante de ti. Porque eu não sei o que vai ser de repente a minha vida daqui a 15, 20 minutos, meia hora. Mas eu sei que o Senhor preparou esse dia. Eu sei que o Senhor preparou esse tempo. Eu sei que o Senhor preparou esse horário, esse momento, Pai. Para que a tua palavra viesse sobre a minha vida e fizesse um tempo novo. Pai, eu sei que o Senhor preparou para poder trazer um tempo novo, curar e restaurar. Então, querido, deixa eu falar com o Senhor, falar com a tua vida. Deixa o Senhor ministrar e falar ao teu coração. E se você tiver que se derramar diante da presença de Deus, chorar, pedir perdão, querido, não se importe com quem esteja do teu lado, do que vão pensar. Mas, querido, você já pensou se aquela mulher se importasse? Jesus. Quem naquela época, amado, estava na situação daquela mulher, era dita como uma pessoa imunda e que não poderiam estar no meio de outras pessoas. Para aquela mulher, ela teria que estar em casa. Se as pessoas de repente ficassem sabendo, descobrissem que ela estava no meio da multidão, aquela mulher poderia ter sido até mesmo morta. Porque eram pessoas que deveriam ficar assim, afastadas das outras, que não deveriam ter contato. E você já pensou? Ela não parou para pensar nisso. Ela pensou apenas tocar. Eu vou. Queridos, de repente, se ela pensasse, mas e se me pegam? E se alguém descobre? Eu corro o risco de morrer, querida. Ela não se importou com quem estava do lado dela. Ela não se importou quem estava na direita, quem estava na esquerda. O foco dela foi apenas o Senhor. Ela passou por meio daquela multidão e ela precisou apenas tocar. Querida, ela não olhou para a direita, ela não olhou para a esquerda, ela não olhou para o que poderiam falar daquilo. Mas, querida, ela foi e tocou. E ela viveu o milagre. Então, querido, se você tiver que orar, chorar, se derramar diante da presença de Deus, não importa a tua oração. Mas, querido, não olha para a direita, não olha para a esquerda. E se de repente nós olharmos para a direita e para a esquerda, nós perdemos a bênção. Mas se eu tiver o meu alvo, o meu foco, e o Senhor, igual aquela mulher, ela foi focada, porque ela falou, se eu tocar, já me basta. Se eu tocar, é o suficiente para que haja cura. Então, querido, não importa. E creia, se você se derramar diante da presença do Senhor, vai ser o suficiente para Deus poder mudar essa situação. Vai ser o suficiente para Deus poder mudar essa história. Porque Ele é Deus e é Senhor em nome de Jesus. Querido, nesse momento eu já convido você a ficar de pé. E nós vamos fazer um clamor ao Senhor. E nós vamos nos colocar diante da presença de Deus. E, querido, você tem liberdade em si. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ajoelhar, eu não sinto qual modo, querido. Mas o importante é o seu modo e a sua maneira. Não fique de lábios fechados. Clame ao Senhor, ainda que você diga, eu não tenho palavras. Eu não tenho como chegar diante da presença de Deus. Querido, o Senhor, Ele não se importa com as palavras, mas Ele olha para o teu coração em nome de Jesus. Então eu convido você já a